Hoje vamos trafegar pelo universo das letras, da literatura, da linguística e da semiótica. E como o domínio dessas disciplinas pode não apenas capacitar uma pessoa a formar futuros professores, mas contribuir para que uma mulher negra possa entender e enfrentar não apenas o racismo acadêmico, mas também o racismo sistêmico e estrutural que caracteriza a sociedade brasileira. Nossa convidada de hoje tem uma carreira de relevo nas áreas das relações étnico-raciais e das culturas africana e afro-brasileira. Nascida e criada em São Paulo, filha de mãe baiana, é doutora em Educação pela PUC de São Paulo, mestre em Linguística e Semiótica pela Universidade de São Paulo e licenciada em Letras pela Unicid. Em sua trajetória acadêmica e profissional, dedicou-se desde cedo ao que chama de leiturização, preocupada em preparar seus alunos para a compreensão não apenas da literatura, mas da própria realidade social. Suas experiências profissionais e existenciais acabaram por encaminhá-la a uma postura crítica do racismo em nossa sociedade e inseri-la na luta contra esse sistema de exploração e degradação da população de origem afro. Vamos conversar com a educadora e especialista em relações étnico-raciais, Eliana Ribeiro da Silva. Eliana, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa. O seu currículo é muito interessante, muito rico e desperta várias curiosidades. Vamos começar do comecinho. Num texto autobiográfico, você diz ter tido uma professora que muito cedo despertou em você o prazer de aprender. Conta pra gente como é que foi isso. Boa noite, Carlos. Obrigada pelo convite para participar aqui do programa. Então, é assim, foi a minha professora, naquilo que se chamava lá na década de 70, de primário, na segunda série. Eu tinha alguma dificuldade na troca dos fonemas ao falar e escrevi uma composição, como se dizia naquele tempo, cujo título era Se Eu Fosse Uma Flor, e escrevi a redação cheia de problemas na ortografia. A professora, muito sensivelmente, no dia da reunião de pais, chamou minha mãe, expôs a minha dificuldade e também orientou a ela exercícios muito simples que ela poderia fazer comigo em casa mesmo, diante do espelho, para que eu percebesse, não é, a emissão dos fonemas, o que fez com que rapidamente o problema fosse eliminado. Este gesto generoso da professora foi de uma importância na minha vida, porque ela valorizou o meu conhecimento e capacidade de expressar. Isso foi definidor na minha vida. Ou seja, você passou a valorizar, então, a palavra escrita. Isso, a palavra escrita, a partir daí, começa a ter um lugar muito caro, né? Embora eu não tivesse, evidentemente, essa percepção, mas também por ser uma menina, não é, educada nos anos 70, naquele tempo em que nós éramos educados mais para ouvir do que propriamente para falar, a leitura foi minha companheira, porque em casa nós líamos, havia materiais de leitura, e aí um pulinho para a escrita, a minha própria escrita, não é? Assim que eu começo a avançar nos anos escolares. É interessante quando você fala de uma educação em que o aluno tinha que ouvir, ele não era quem falava. É interessante quando você cita, também nesse texto autobiográfico, a influência da Bell Hooks, né? Que trabalha exatamente com a ideia, aquela ideia
que chamaram de energúmeno, exatamente da questão da educação bancária, de enfiar coisas na sua cabeça. Exato, né? Paulo Freire muito generosamente nos lembra, né, a nós educadores, o quanto o nosso aluno, o estudante, de uma maneira geral, ele vem, não é, assim, repleto de elementos para que, a partir de toda este conhecimento, os professores possam desenvolver as suas aulas, tirar daí o potencial para fazê-los avançar no conhecimento. E a minha professora já fazia isso, né? Fez isso ali no início dos anos 70. Isso foi, para mim, muito rico. E você cita Bell Hooks, né, que eu também cito e por quem eu tenho muita admiração, e ultimamente é uma leitura que eu tenho feito, principalmente quando ela fala desse conceito de autorrecuperação, em que, a partir da escrita das nossas histórias, nós podemos rever o nosso passado, né, de ausências, de opressão. Então, tudo isso nós vamos, como que num esforço de reunir sentidos, não é? Construindo uma nova existência. E entrando um elemento que você destaca muito na sua história pessoal é o papel desempenhado pela sua mãe. Algo que eu me identifico profundamente, porque também foi esse o caso. Fala para nós sobre isso. Ah, sim, né? Minha mãe, uma moça que muito jovem, saiu do estado da Bahia por volta de 17, 18 anos, vem para São Paulo, como muitos fizeram à época, né? Final dos anos 50, início dos anos 60, para tentarem a vida grande, a vida na cidade grande, né? Uma vida melhor na cidade grande. E minha mãe, uma moça que veio trabalhar como empregada doméstica e de uma sensibilidade e curiosidade ímpares para nós, filhos dela, né? E com ela eu aprendi muito a respeito de ter uma postura atuante diante da vida. Interessante, eu gosto muito de lembrar isso, né? Meus pais tiveram um casamento de 25 anos, ao final do que eles resolveram se separar, né? Mas tiveram uma vida afetiva. Eu aprendi sobre afeto com os meus pais. Meu pai, um homem mais sisudo, e minha mãe, aquela baiana muito feliz e que sempre expressava com muita efusividade a sua alegria. Eu tenho 2 ditados com os quais eu sintetizo as visões de mundo de meus pais. Meu pai era: quem guarda tem. Minha mãe: dias melhores virão. E eu sou exatamente o equilíbrio entre as visões dos dois. Agora, algo que para mim foi muito importante, embora eles tivessem vivido um casamento, na minha visão de filha, um casamento que foi muito afetuoso, minha mãe não me educou para o casamento como um fim único para a minha vida. Ela dizia: você precisa ser independente. Uma coisa muito avançada para aquele momento. Exatamente. Assim era minha mãe, Dona Durvalina, uma baiana, né, assim... Perdão, é o nome da minha madrinha. Pronto, Durvalina. Né? E então isso teve um papel muito importante na forma como eu encaminhei a minha vida, né? Tendo saído de casa, eu também, relativamente jovem, à época da faculdade, eu fui morar fora de casa para ficar um pouco mais próxima do trabalho e da faculdade em que eu fui estudar, mas sempre muito próxima da minha
minha família, né? E isso tudo foi fazendo com que eu tentasse enxergar o mundo para além do bairro, que era uma periferia da Zona Leste, em que eu vivia à época. E a ideia de ser professora? Onde é que veio? Então, como desde cedo, né, eu fui estimulada a ler e a escrever, um sonho de juventude era ser escritora. Eu me inspirei nos personagens dos livros em que eu li. Existe um livro que eu li quando eu estava com 12 anos, da Maria José do Pré, a mesma autora de Éramos Seis. Mas é um livro intitulado O Romance de Teresa Bernard. Teresa Bernard era uma menina que foi se tornando jovem e mulher ao longo da narrativa, muito sonhadora, e que depois, já adulta, ela viajou o mundo. Tendo lido essa obra, eu meio que tentei imitar Teresa Bernard. Foi uma influência importante na minha vida. Quando eu chego à universidade, eu cheguei com o desejo de ser escritora, ainda pensando nessa primeira obra que foi muito importante para mim, como jovem adolescente. Mas quando eu adentro a universidade, eu me deparo com professores. Veja, nós estávamos nos anos 80, em plena ditadura, mas eu tive professores de literaturas brasileira e portuguesa, e também de sociologia, que me remeteram a outras ideias que só ampliaram tudo aquilo que eu lia, ou que principalmente eu li naquele romance, né, que eu acabei de citar. E aí eu pensei, é isto que eu quero ser. Eu quero ser professora também, mas eu sempre fui uma menina ousada. Eu desejei ser professora universitária. Só isso. Só isso. E eu costumo dizer, aquilo que se chama hoje, né, de plano de carreira, à época eu não raciocinei com estas palavras, mas eu desenhei o meu percurso acadêmico e profissional. Eu procurei pesquisar sobre tudo o que eu precisaria saber e acessar para me tornar professora universitária. Naquele tempo, eu ainda não conhecia a Universidade de São Paulo. Com o passar dos semestres letivos, eu fui tendo contato com professores que também haviam sido ou eram professores lá na Universidade de São Paulo. Aí eu comecei a desejar ser estudante desta universidade. Então, foi meio por aí, né? Me inspirando nos meus professores e também vendo colegas que já atuavam na educação infantil. Mas eu repito, eu não queria ser professora de pequenos, eu queria ser professora universitária. E exatamente a partir desse ponto nós vamos começar lá nosso segundo bloco. Como é que foi essa coisa de você se tornar professora do curso de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, sendo uma jovem negra? Vamos para essa experiência no próximo bloco. Helena, você, muito jovem ainda, começou a dar aulas no curso de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Jovem e negra. Como é que foi isso? Pois é, esta foi uma experiência desafiadora. E como eu costumo dizer, quando nós temos pouca idade, nós também temos menos medo e mais ousadia. E isso aconteceu da seguinte maneira: eu estava prestes a passar por uma seleção
para ingresso no mestrado na Universidade de São Paulo. Eu já tinha tido acesso à bibliografia que eu precisava ler. Como eu não tinha estes livros em casa e nem muita orientação, eu resolvi procurar o meu ex-professor de linguística, né, da faculdade em que eu fiz o curso de letras. Pois bem, quando eu estive com ele, não só eu tive acesso à bibliografia que eu precisava acessar, como também recebi um convite para ministrar aulas de língua portuguesa nos cursos de administração de empresas e ciências contábeis. As disciplinas, se não estou enganada, eram de comunicação e expressão e língua portuguesa. Não tive dúvidas, morrendo de medo, aceitei, né? E comecei dando aulas 2 vezes por semana. Uma menina, uma moça, né, com 26 anos à época, porque era o ano de 88, eu tinha 26 anos, salas numerosíssimas, com por volta de 80, 90 alunos, predominantemente brancos, e uma turma predominantemente masculina à época. Isto pesou bastante sobre mim, mas eu preciso dizer, à época, a consciência racial era algo que eu não tinha muito aflorada em mim. Eu tinha muito uma consciência de gênero e de classe, mas consciência racial, não. E eu vou dizer por quê. Eu não sou negra retinta, eu sou uma moça, eu era à época, uma moça negra com menos melanina. Se julgava parda, mulata? Como é que você se identifica? Exatamente. Então, assim, né? Tinha aquela coisa do parda, mulata nunca, parda, né? Inclusive, isso estava lá na certidão de nascimento, né? Cor, parda. Mas havia um dado muito, eu não diria interessante, mas ele foi marcante. Eu alisava o cabelo, eu usava cabelo alisado. Eu não usava este cabelo que eu adoro usar hoje. Que você aprendeu a adorar, não é isso? Eu aprendi a adorar, exatamente. Então, eu via a minha mãe alisando o cabelo, as minhas tias, as vizinhas, eu também, né, cresci alisando o cabelo. Portanto, a leitura que faziam de mim era de uma moça eu não era negra, mas eu também não era branca. Mas eu não tinha reação sobre isso. Eu simplesmente fui me conduzindo, né? E como não havia uma consciência racial, pois é importante que eu diga isso, minhas referências de leituras, as referências que me formaram, não foram referências que tivessem afirmado a minha identidade de menina negra, de jovem negra, de mulher negra. Toda essa consciência eu fui adquirir com essa responsabilidade que eu tenho hoje, muito mais tarde, mas muito mais tarde mesmo, né? A gente vai falar disso na Bahia, não é? Exatamente. Mas né? antes disso, eu queria saber o seguinte, acho que é uma curiosidade aí geral. Claro. Gente, o que é leiturização? Sim. Leiturização é um conceito cunhado por um estudioso francês chamado Jean Fauquembert, né? E no livro
a questão da leitura, Jean Fauquembert explica este conceito como sendo um movimento permanente de leitura, um movimento permanente de atenção à leitura, mediante o qual outros espaços, e não apenas o espaço escolar, pode assumir a responsabilidade e a atenção de formar leitores, né? Mas este conceito, eu só tive contato, só vinha a ter conhecimento com ele quando eu estava desenvolvendo a minha tese de doutorado, que foi, né, na PUC de São Paulo, no programa de educação currículo, em que o recorte que eu fiz foi o de pesquisar a formação de leitores. E a sua tese tem um título bastante interessante: Leitura de palavras e leitura do mundo. Leitura da palavra e leitura do mundo. Os desafios da leitura, da leiturização na universidade. Explica o que significa isso tudo. Isso. Então, o meu orientador do mestrado, ele já dizia: Eliana, os títulos dos seus artigos, eles são barrocos, eles são longos, mas está tudo certo. Então, o que o título da minha tese de doutorado quer dizer, né? Ele quer dizer que eu parto do arcabouço teórico do professor Paulo Freire, para quem a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra, né? E a continuidade da leitura da palavra, ela depende, né, da circulação da leitura que se faz no mundo. É da leitura do mundo para a leitura da palavra, né? E eu estava, então, docente nessa universidade em que me formei, para a qual eu fui convidada a ser professora, permaneci nela por um período extenso e intenso, de 25 anos, né? Um período bastante enriquecedor, e em determinado momento, quando foi chegado o tempo de eu me doutorar, eu comecei a observar uma postura dos meus colegas professores que já se dirigiam a mim com uma frase: Eliana, os caras não sabem ler. Era meio que um pedido de socorro, né? Então eu pensei, preciso fazer alguma coisa com essa frase. E existem coisas que só saem de dentro de nós por escrito. Então eu resolvi buscar, né, olhar para o espaço em que eu estava ali na universidade para tentar sanear uma questão que era problemática naquele momento. Os professores de outras disciplinas, que não exclusivamente língua portuguesa, comunicação e literaturas, identificavam os seus alunos diante da dificuldade deles na leitura do texto acadêmico. Porque, veja, né? Ler é muito mais para além de decodificar os sinais, né? E os nossos alunos precisavam de uma orientação, e mais do que isso, eles precisavam que todos os professores se responsabilizassem por formar leitores, né? E foi assim que nasce essa minha atenção à leitura, não somente por parte dos alunos, como por parte dos meus colegas professores. Então, eu fui coletar dados junto a estes alunos, a estes colegas, e lá eu fiz a minha pesquisa. E me ajudou muito, não é, a, vamos dizer assim, contribuir para a melhoria das condições de permanência daqueles estudantes
e também dos meus colegas professores, porque o meu projeto ele também foi compartilhado com outros colegas que entenderam que havia ali uma contribuição. Ou seja, o meu trabalho ele foi escrito por mim, a pesquisa foi feita por mim, mas foi tudo muito bem acolhido naquele momento. Mas foi desafiador, porque eu transitei por até um determinado lugar, mas a partir dali as coisas não foram tão fáceis quando era momento de acessar espaços de poder. Não, Eliana, a gente gostaria de ir mais fundo, tem tanta coisa interessante nos seus relatos autobiográficos, mas, infelizmente, a gente tem a questão do tempo. Né? Temos que terminar o programa, chegamos no limite, mas eu quero agradecer muito a sua participação, a riqueza, o que você mostra, o potencial que tantas jovens têm e que elas poderiam desenvolver e poderão desenvolver desde que sejam estimuladas. Isso é o fundamental, né? Então, muito obrigado. Carlos, eu agradeço muito o convite, agradeço a generosidade dessa resenha, né? Parabenizo vocês por este espaço, né? Porque o espaço Cutile é o espaço de divulgação da cultura negra. E eu gostaria de encerrar com esta frase, né? Não se pode ser o que não se vê. Né? Então, representação é muito importante, né? E eu agradeço mais uma vez ao Carlos, ao Filó, ao amigo Filó, pela oportunidade.